passar aqui para o nossa área. Estamos aí na quarta live do grupo Compra e Venda. Hoje serei o moderador do grupo, o Marcos Teruya, que está nos acompanhando aqui. Eu quero desejar um grande abraço aí, que ele esteja nos assistindo. Espero que ele contribua com algumas perguntas hoje, porque hoje ele não é o moderador. Como vocês podem ver, eu não tenho o mesmo topete dele, né? Então, e também estou sem a barba, né, do Marcos. Mas, assim, vou tentar fazer o melhor aqui. É a primeira vez que eu estou moderando aqui a live do Compra e Venda, né? Eu espero que vocês gostem aí do tema de hoje, que é sobre corpo e mente, né, do empresário nesse período de pandemia. Nós temos aqui 4 convidados, né? Uma delas é a doutora Patrícia, que vocês já puderam acompanhar aqui nas participações, sempre uma grande colaboradora, né? A Luísa Ricota, né? Ela é formada em psicologia, mas cada um vai se apresentar daqui a pouco, então vai ficar mais bacana aqui, né? Lidiane aqui, né? Da parte de educação física, o Jonas, que é um coach aí bem preparado aí para nos responder várias questões, né? E hoje a gente está aí com, né, passado algum tempo aí do início aí dos nossos webinários, que estão fazendo bastante sucesso, né? O público tem gostado bastante. Eu espero que a gente possa continuar aí com novos temas, né? Na semana que vem, ainda não está confirmado, né? A gente vai confirmar depois pelo Facebook, nas redes sociais também. A gente está programando aí um tema sobre educação, né? Então, como todos sabem, né, esses webinários estão sendo gravados com o objetivo aí de ajudar os empresários, né, os pequenos empresários, lojistas, né, nesse período de pandemia, que eles têm muitas dúvidas ou precisam de ajuda nesse período, né? Então, tem um caráter bastante filantrópico, e todas as pessoas que estão aqui, elas estão vindo graciosamente aqui dispor um pouco do tempo, né, para atender aqui algumas questões dos empresários, e eu acredito que hoje vai ser bem bacana, que o tema é mais leve, né, e eu tenho certeza que todos vão gostar, tá? Então, assim, para iniciar, eu gostaria de pedir para que cada um, né, se apresentasse, e aí eu vou pedir para o Shigeki aí, gerenciar aí cada um dos debatedores, né? E aí eu não sei quem quer começar aí. Quem quer começar, pessoal? Eu começo. Vamos lá, Patrícia? Você que é a nossa consultora predileta? Vamos lá. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui nessa live. Dessa vez acho que um pouco mais descontraído, com os temas mais descontraídos. Meu nome é Patrícia, sou advogada do Sacolão Saúde, né? E agradeço a todos e estou disponível para algumas perguntas relacionadas à área trabalhista. Obrigada e boa live para todos. Ok, quem quer ir na sequência aí? Vamos lá, Luísa? Posso ir. Eu sou Vamos lá. Luísa Ricota, sou psicóloga, trabalho há 30 anos, nesses 30 anos com desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento profissional, né? Eu venho buscando estar muito próxima dos líderes, dos gestores, desenvolvendo ações customizadas para cada tipo de negócio, né? Então, a mentoria é um forte trabalho aliado e o atendimento online, né? Então, poder trabalhar com esses conteúdos que auxiliam as pessoas nessa questão da sua saúde mental, que é cuidar da própria vida. E cuidar da própria vida significam pessoas tomando melhores decisões, tendo resultados e uma performance melhor na vida como um todo, porque a pessoa é um sucesso por inteiro, ela não é em partes, né? Seria isso. Legal. Vamos lá, então, Lidiane, agora é com você. Boa noite, eu sou personal trainer, trabalho há mais de 20 anos na área.
Tenho um estúdio que atualmente está fechado e também trabalho com assessoria de treinamento à distância. Já trabalhava antes da pandemia e agora ficou mais forte, né? E trabalhando com as aulas por vídeo também. Sou pós-graduada em fisiologia e fazendo uma pós também em obesidade e emagrecimento. Boa noite e obrigada pelo convite. Legal. Bom, pessoal, vamos começar aí, ó. Aqui eu estou vendo aqui nas perguntas, né? Já temos perguntas aqui. Falta a apresentação do Jonas, né? A desculpa, apresentação é do verdade. nosso colega Olha, Jonas. eu tô muito mal como moderador, esquecendo do nosso principal. Não, a gente tem rede de sustentação aqui, né? Eu me Opa. lembrei que tem o colega Jonas aí, o coach. É verdade. Desculpa, Jonas. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu sou coaching, trabalho com coaching desde 2010. Meu foco é o coaching executivo e também o life coach, mas tenho dado ênfase ao coaching empresarial, que é parecido com o que a Luísa colocou, com o diferencial que eu não entro no aspecto terapêutico em si, né? Mas todo obstáculo que existe, que o empresário ele tem, em demandas internas, eu quero fazer um novo negócio, ou eu quero empreender uma nova atividade dentro da empresa. A reação da equipe ou dele mesmo em relação ao desafio apresentado, sempre vai surgir obstáculos que aí precisa ser conversado. Eu falo que a conversa com o coach é uma caixa de ressonância. À medida que você se expressa, você vai vendo detalhes ou pontos cegos para poder tomar as decisões mais necessárias para atingir suas metas, objetivos, lidar com reformulação de equipe ou estimular a equipe e assim por diante. Tá? Então, muito obrigado pelo convite e vamos em frente. Ok. Obrigado, Jonas. Desculpa aí a mancada. É que o moderador ele fica ansioso, né, para começar e aí já fazer as perguntas, né? Então a gente fica aí na ansiedade, mas ainda mais que a gente tem um time aí de peso, né, que o pessoal bem qualificado, né, com especialização, né? Então a gente tem aí muitas perguntas para hoje aqui. Mas vamos lá, Lidiane, ó, tem uma pergunta aqui para você, né? Estão perguntando aqui, ó, quais são os benefícios da atividade física durante a pandemia? Como é que o pessoal está fazendo? Porque as academias estão fechadas. Que você tem observado aí nesse período aí de pandemia? Me conta um pouco. No primeiro momento, todo mundo teve aquele choque, então a maioria dos alunos acho que pararam e se assustaram, né? Mas depois viram que é necessário, então faz bem para melhorar foco, concentração, atividade física regular promove a liberação hormonal, dos hormônios do prazer, da felicidade e do bem-estar. Então, a atividade física é necessária para melhorar concentração, disposição mental e física, bom humor, além da melhora do sistema imune, né, que é extremamente necessário agora, principalmente nessa época da pandemia. Então, quanto mais fortalecido nosso sistema imunológico tiver, nossa cabeça estiver, né, que trabalha muito, a atividade física melhora muito a parte psicológica, isso acho que a Luísa pode falar um pouco, diminui a ansiedade, aumenta a disposição física, né? E a qualidade do dia a dia, do bom humor e do bem-estar mesmo. Entendi. Mas, no caso, como é que foi essa transição aí das aulas presenciais para as aulas por vídeo? Você tem usado que tipo de sistema? Como é que funciona? Para o pessoal saber aí. A gente começou fazendo aula por WhatsApp, cada aluna tentava fazer de um jeito, até porque as aulas são dinâmicas, né? Não é uma aula parada, não é uma reunião sentada. Então, eu tinha que achar a posição do celular, como que eu coloco o celular para ver o aluno se movimentando e poder corrigi-lo, fazer o abdominal e ficar de pé ao mesmo tempo, tem essa transição. Então, no começo foi mais complicado, mas ao passar das aulas, não podia ser uma coisa muito imposta, então eu tinha que tornar o ambiente virtual mais afetivo, né? Conversar, dar um apoio para o aluno, né? Então vamos ter paciência. Eu
ficava esperando, às vezes, 10, 15 minutos para uma aula começar, mas tentando ajudar o outro lado e a me ajudar também, porque eu não tinha esse conhecimento das ferramentas de comunicação, né? Mas aí, com o passar do tempo, hoje está todo mundo adaptado, mas a gente depende muito da qualidade da internet, que nem sempre chega bem, né? Então, tem dia que demora, falha, mas aí a troca, a vantagem do personal é essa troca, né? Então, eu consigo esperar e explicar, corrigir, a gente tem esse tempo e essa paciência, né, com o aluno para que tudo dê certo. Legal. Ó, tem mais uma pergunta aqui do pessoal do Zoom aqui. Tá perguntando para a Luísa, né? O que ela está percebendo aí nessa pandemia? Como é que está a questão aí do estresse? Como é que tem acontecido aí com o pessoal, com os empresários no geral? É interessante, porque além do estresse, os profissionais estão dizendo que estão trabalhando muito mais, não é? Muitos estão em home office. E esse sentido, essa reviravolta que fez com a vida das pessoas, tem trazido um lado positivo, que é essa força suprema. Nós vamos buscando força para poder entender esse momento, só que a gente já vai fazendo, né? É um aprender fazendo. Então, quem está em home office ou quem está também nessa transição, muitos estão lá fora, indo para as empresas, indo muitas vezes, estando sozinho no escritório. O estresse é grande, algumas pessoas se sentiram inicialmente muito entristecidas por acreditar que o seu negócio pudesse se perder, degringolar. Então, eu vejo muito valor importante empregado aí, é muito senso de responsabilidade, são muitas pessoas entendendo o valor do trabalho, então elas não estão fazendo conta de quantas horas elas precisam trabalhar, porque elas estão entendendo o sentido que isso traz, e principalmente os gestores que têm pessoas que dependem do trabalho dele. Então, aqueles que empregam, não é? Eles têm esse senso, essa solidão. Então, na hora de trabalhar psicologicamente com os líderes, eu vejo muito esse sentido da solidão que ele passa sozinho, de ter que segurar a bronca, né? Aquele avião, de ter que controlar aquele Boeing, e ter a direção, porque todos olham para o líder e olham a direção que ele está mirando. Né? Então, o líder é aquele que influencia o seu time, a sua equipe, e ele precisa passar um pouco dessa esperança, e muitas vezes ele também não está encontrando essas respostas, mas ele precisa assegurar para aqueles que dependem da sua posição, da sua função, não é? Esse sentido de direção. Então, é um trabalho realmente de muito valor, né? Eu respeito muito as pessoas que estão vivendo esse momento. Legal. E vamos lá, Jonas, você quer complementar? Eu acho que mais ou menos tem a ver aí com a questão do coaching, né? Não sei, explica um pouco mais aí, né, para complementar o que a Luísa falou aqui. Eu imagino o seguinte, por causa da própria pressão do dia a dia, já se requer do líder ou do empresário ou do empreendedor qualidades nessa área emocional, né? A nossa resposta emocional, inclusive, é o que determina como é que nós tomamos as decisões. E a pressão, todo ambiente de pressão, ela starta na gente reações que às vezes a gente até desconhece, né? Então, é um momento de muita provação. Além da escassez por causa da quarentena, todo mundo fechando ou restringindo o seu trabalho, né? Diminuiu muito o fluxo, isso prejudica economicamente. Então, a pressão pessoal, principalmente para o líder, né? O dono de algum empreendimento, porque as obrigações elas não diminuíram, né? Então, tudo isso acarreta uma pressão interna muito grande. E ainda assim eu tenho que ter a serenidade de reformular o negócio, né? A Lidiane estava falando que teve que readaptar toda a dinâmica dela de aula, né? O pequeno empresário, como é que eu continuo vendendo com as portas fechadas?
e às vezes, e logo no início, inclusive, não tinha fluxo de pessoas. Alguns já estavam preparados, né, para fazer atendimento online ou vendas através da internet. Outros tiveram que correr, né, literalmente. Isso é uma pressão, fora as obrigações, né, de folha de pagamento, pagar fornecedores. Alguns donos de negócios que alugam o espaço, né, não teve condições de negociar, então o cara lá quer receber o aluguel dele, ele não quer, ele quer continuar como se o fluxo das coisas estivessem normais. Então, o empresário, ele sente toda essa pressão. Para mim, esse é um momento onde a pessoa ela vai precisar literalmente buscar essa capacidade de responder emocionalmente com esse equilíbrio. E alguns só se tocaram de que o negócio ele exige isso nesse momento, né? Que o negócio ele é muito mais essa questão emocional ela é muito mais poderosa do que alguns até diziam, não, a emoção eu não misturo os negócios com a emoção ou minha resposta emocional. E essa pandemia ela literalmente colocou a gente numa caixa para repensar toda essa forma, né? Então os que estão conseguindo aqueles que se aprofundaram nisso e tomaram uma decisão de, não, eu preciso me organizar, porque se eu responder só com o medo ou o desespero ou querendo fugir, né, da situação, eu não vou conseguir dar vazão às necessidades aqui, né? Não só pessoal, mas também da equipe e da própria estrutura de negócios. Luísa. Legal, muito bom. Bom, deixa eu ver aqui, ó. Tem mais uma pergunta para... Eu acho que a Luísa, ela pediu a palavra. Não, eu não pedi, não. Não. Tá bom, desculpa. Eu não sinalizei, não. Bom, a outra pergunta aqui é para a Lidiane, sobre a questão aí do uso de celulares, computador, o notebook, quais as dicas aí que você tem em relação ao corpo, o que eles podem fazer em relação a esse uso intenso aí da tecnologia? A gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque a gente acaba esquecendo isso tudo que o Jonas acabou de falar, fica o tempo todo focado no trabalho e esquece de movimentar o corpo. Então, o corpo fica muito inativo. Então, o que a gente tem que prestar atenção é se movimentar. Então, intercalar momentos de inatividade, você está lá parado, trabalhando, levanta para pegar um copo de água, se movimenta, de repente, eu tenho que atender o celular, levanta, atende o celular caminhando. Põe um fone, para de mexer um pouco, faz alongamento, a cada 30, 40 minutos, faz uma caminhada dentro de casa, né? Se movimente, alongue o pescoço, mexe o pescoço, movimenta os ombros, faça alongamentos a cada 1 hora. Eu sei, é mais difícil, é muito chato, tem que parar para fazer, mas é necessário, porque aparecimento de artrite, tendinite, problemas circulatórios, fora problemas, outras doenças como diabetes, hipertensão, todas essas doenças, por a gente ficar muito tempo sentado, podem aparecer futuramente. E já era uma prática comum, né? Não só agora na pandemia, mas agora eu acho que piorou, porque os acessórios que a gente tem em casa não estão preparados, então ergonomicamente não é muito bom, então a gente senta de qualquer jeito na cama porque a gente está em casa, então eu vou trabalhar na cama, ninguém está vendo, né? Não tem problema, mas isso para o corpo é muito ruim, então prejudica a postura. Então o ideal é que se mantenha reto numa cadeira, de repente apoiar a lombar com uma almofada, apoiar os 2 pés no chão, se o pé não chegar no chão, como é o meu caso, né, porque eu não tenho altura suficiente, colocar uma lista, alguma coisa embaixo, para a perna ficar no ângulo de 90 graus e se mover, né? Eu acho que o mais importante é a gente não ficar sentado o tempo todo. Mexer o corpo de alguma forma e de forma prazerosa, né? Ter os momentos de lazer durante o dia, mesmo que seja dentro de casa, pôr uma música, dançar, brincar com os animais de estimação, brincar com as crianças, um pega-pega, alguma coisa a gente tem que fazer para se movimentar e sair daquele foco 100% do trabalho, né? Legal. Mas uma dúvida minha agora. Em relação ao exercício mais aeróbico, porque você orienta também pessoas que gostam de correr, né?
Sim. Como é que ficam essas pessoas que correm? Elas, nessa época de pandemia, que não pode sair muito, você recomenda que eles deem uma corridinha na rua, por exemplo? Então, eu acho que é muito pessoal, né? Eu, particularmente, eu saio aos sábados e domingos com as crianças de máscara, vou numa rua tranquila e caminho. Mas tem gente que tem muito medo. Então, eu diria para caminhar dentro de casa ou fazer uma outra atividade nesse momento que supra essa necessidade. Por exemplo, aqui em casa eu comprei uma bicicleta, eu gosto de correr, mas eu comprei uma bicicleta de spinning porque eu gosto de fazer atividade aeróbia, mas eu não posso sair todo dia. Tem lugares que estão alugando, então não é caro, R$ 200, R$ 300 por mês, por exemplo, para quem gosta muito de fazer atividade física e atividade aeróbia e ficou limitado, coloca a bicicleta na sala e pedala 30 minutos por dia, né? Então você consegue colocar todo mundo para fazer atividade. Isso com custo, mas tem as aulas online, tem lives, tem várias lives, então você pode fazer pilates, alongamento, alguma coisa dá para fazer. Mas a caminhada com a máscara, para quem não tem problema nenhum, não é do grupo de risco, no meu ponto de vista, eu acho que faz bem a gente tomar o sol, melhora a produção de vitamina D, absorção de cálcio, então isso acho que faz bem pra gente, né? Agora, quem tem muito medo tem que ficar em casa, eu acredito que cada um, acho que tem que nesse momento sentir o que é mais, o que acredita mais e o que pode levar melhor, né? Legal, muito bom. Ó, nós temos aqui uma pergunta de uma pessoa do Zoom, só que o nome, ele está como, acho que está abreviado aqui, eu não sei o nome da pessoa. Até se puder colocar aqui na pergunta, a gente já identifica aqui. A pergunta é para a Luísa. Ele está perguntando assim, Luísa, como fica a ansiedade e o medo do futuro na pandemia, né? É uma boa pergunta, porque a ansiedade, né, ela é você querer agora o que virá depois. É uma espécie de antecipação. Por isso que a nossa respiração, inclusive, ela fica muito curta. Quando você está ansioso, você percebe que a sua respiração fica aqui no tórax, né? Você não consegue fazer ela completa. E a ansiedade, eu chamo de um monstro, né? Você pode ir alimentando, dando um docinho para essa ansiedade. É uma forma psíquica que você tem de ter uma reação, é reativo à situação que você vive. Quando você tem medo, você tem uma sensação plenamente humana. É humano sentir medo e as pessoas, no início da pandemia do Covid-19, começaram a ter medo de se contaminar, ou, como a Lidiane estava falando, medo de sair às ruas. Se você precisa fazer uma compra, você tem medo que as pessoas cheguem perto de você, medo de perder a sua posição, o seu trabalho, uma série de coisas que você começa a entender, e o medo existencial, inclusive, que é algo muito mais profundo, espiritual, inclusive, que vem marcando muitas pessoas e aumentando esse processo de ansiedade. Porque o que está acontecendo com o mundo, o que vai acontecer com a vida, o que vai acontecer com a perspectiva de vida dos meus filhos. Existe essa tendência de pensar em novas ondas ou novas contaminações futuras, não é? Como é que nós vamos fazer? Foi um movimento mundial que causou um grande alarde na vida de todo mundo. Então, as pessoas se reconheceram passando pelo mesmo drama, e elas tiveram uma reação calada. Aquelas pessoas que viveram esse medo do futuro, que tipo de esperança eu posso desenvolver na vida, sendo que isso aconteceu em todos os países, com repercussões de forma democrática, na área econômica, na área social, não é? Na área psíquica, na área da limitação de você poder ter a proximidade, não é? De poder sair, de poder encontrar pessoas, familiares, inclusive. Então, mexe com tudo isso. O medo, ou ele te paralisa, ele faz você ficar estacionado, ou esse medo, ele se transporta. Quando você tem essa assistência, quando você tem recursos humanos e emocionais, você vai para frente, ou seja, você enfrenta o medo. Você pode chorar, você vai viver o medo,
mas o que você tem de mais marcante é o seu presente. Você tem o seu dia para dar conta. E se você puder fazer isso da melhor forma, você vai descobrir as saídas para a sua vida aos poucos. Então, a ansiedade, ela tende a atropelar a pessoa, por isso que ela é desastrosa. Ao invés dela aguardar um movimento de você ir criando as soluções que vão te trazendo de volta o seu sentido de autoconfiança, essa necessidade que a gente tem, por exemplo, eu indico muito para os pacientes fazer a meditação, é uma das práticas, né, que ajudam muito a você fazer silêncio com a mente, a você poder se escutar. E muita gente nesse momento de pandemia que não estava acostumado a olhar para si, a ter essa interiorização, teve um grande susto. Então, muitas pessoas que não estão adaptadas passam por um processo de ansiedade, de medo de se conhecer. Então, acho que esse também é um ponto aí importante. Quanto ao medo do futuro, é encontrar a esperança, né? A esperança nesse dia a dia que a gente vai construindo e percebendo aquilo que de fato importa na tua vida, aquilo que de fato é essencial. Legal. Ó, tem uma pergunta aqui para o Jonas, aqui que tem, acho que tem tudo a ver com a pergunta feita aqui no Zoom. Qual a melhor forma de repensar uma nova estratégia para superar essa crise? A pergunta... Qual a melhor forma de repensar uma nova estratégia para superar a crise? Eu vou fazer uma ponte com essa resposta que a Luísa colocou. Perfeito. Que é uma maneira, inclusive, quando você fica pensando sobre o futuro, a ansiedade ela surge naturalmente, e uma das formas da gente combater isso é eu ter muito claro o que eu vou fazer agora. À medida que eu ocupo um espaço, não sem reflexão, né, ou atabalhoadamente, eu quero muita atividade porque eu não quero pensar no futuro, não seria isso, né? Mas, assim, quando eu tenho o trabalho à minha frente e eu me concentro em executar aquilo que eu me propus, me ajuda a diminuir a ansiedade, né? Então, repensar novas estratégias é ter essa capacidade de, ao invés de eu ficar pensando no pior a respeito do futuro, como é que eu posso aproveitar esse momento para pensar como é que esse negócio pode melhorar, ou esse negócio chegou a hora de ser reinventado, ou inclusive encerrado, né? Falo que uma das maiores crises para o empresário é quando ele tem que reconhecer que aquele negócio ele precisa ser alterado, inclusive alguns fechados, né? Então, fazer essa pergunta para o empresário, às vezes, é até duro, para ele se encarar e dizer, puxa, mas eu vou ter que abrir mão disso? Da mesma maneira como, às vezes, olhando para a equipe, ele tem que tomar uma decisão de ter que cortar a folha, né? Por exemplo, eu vou ter que mandar algumas pessoas embora, né? Então, isso é quase que um parto, né? Vamos dizer assim. Mas o empresário que ele tenha esse senso de responsabilidade, ele não pode fugir disso. Então, esse é um momento para se repensar e fazer essas perguntas, né? Vale a pena dar continuidade? Ou qual é a nova maneira com que eu vou fazer esse negócio? Então, às vezes, você, no movimento, né, está tão focado nas atividades que não para pensar estrategicamente, né? Tem uma frase que diz que quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro, né? É claro que a brincadeira se você está muito só envolvido nas atividades ou no processo em si, você não consegue pensar em como melhorar o processo. Então, essa parada, ela, de certa forma, exige que você repense, né? E surgem as perguntas, o que pode ser melhorado aproveitando esse momento, né? E aí se focar essa ação, é claro que aí tem que elaborar a estratégia, o passo a passo, coisas que podem ser feitas com perguntas mais focadas. Ou repensar também até a estrutura do negócio, ou, inclusive, assim, não, eu preciso agora ir para aquele outro negócio que eu sempre fiquei namorando, mas eu não tinha o tempo necessário para pensar adequadamente e assim por diante. Alguns, por causa até da restrição, inclusive de fluxo de caixa,
não consegue pensar em nada disso porque está desesperado. Mas ainda assim, é aquela história, né? Bem, agora eu já não tenho o que fazer, então pelo menos deixa eu pensar a alternativa, né? E eu gosto de pensar na metáfora lá, se você cai no buraco, não adianta ficar cavando, né? Você tem que parar de cavar e olhar para cima e começar a pensar como é que eu saio daqui. Então seria esse momento de repensar, ou seja, melhorar o seu próprio negócio, né? Que ações criativas eu vou precisar executar até para que eu consiga fazer alguma movimentação, ou repensar até mesmo, esse negócio ele tem sobrevida após a pandemia? E ser muito franco, eu acho que esse é o momento da honestidade cruel, né? Eu gosto de usar esse termo, porque às vezes a gente foge, né, de perguntas que façam a gente ser mais honestos conosco mesmo e ter que encarar. E a partir desse momento que você decide internamente, é incrível, porque você começa a ter pensamentos mais criativos e mais livres, né? Mas eu resumiria a isso, tá? Legal. Tem aqui a Célia Mussi, né? Ela perguntou para o Jonas, né? Como fica um empreendedor que teve seu negócio interrompido pela Covid? Eu acho que tem tudo a ver com o que o Jonas explicou aqui, mas se tiver algo a mais que ele tem que complementar, Célia, fica à vontade aqui de perguntar, tá? Bom, a Patrícia está quietinha aí, né, Patrícia? Eu gostaria de complementar. Gostaria? Tá, Não, pode falar, Luísa. complementar. Pois não. Tá no... Avisar ela que o microfone está mute. Acho que tem que... Pronto, ok? Resolvido? Sim, voltou. Sim, voltou. Não, eu queria só fazer uma complementação. Aquelas pessoas que estão vivendo a decisão de cortes ou de estar numa situação de fechar um negócio, a angústia, a dor, né? O sofrimento psíquico que isso traz, né? Como nós estamos falando. Então, veja, em razão do Covid, a inteligência criativa é um dos talentos mais requisitados atualmente para fazer essa divisão entre pessoa física e pessoa jurídica. Se você precisa cortar algo, não entender que isso significa sua própria falência como pessoa ou que seja um erro. Nós estamos vivendo um momento onde todas as tentativas são maneiras de vencer de pé uma batalha onde nós estamos descobrindo as melhores formas. Então, quando a gente pensa em estratégia, essa estratégia ela vai sendo criada, o caminho ele se cria ao caminhar. E muitos empresários, muitos comerciantes, que é o nosso público aqui, não é? Muitos empreendedores, eles sentem, né, que o negócio é como se fosse misturado com ele, a pessoa física e pessoa jurídica. Eu estou falando no sentido emocional, não aquele, não é? Então, veja, poder entender que você está, eu não consegui, eu não estou dirigindo bem a situação, eu não estou lidando bem com ela, não é? Traz um chamamento para você ser criativo, o que representa uma resposta mais rápida no menor espaço de tempo. Então, quem tem um restaurante, por exemplo, e obviamente que ele pode entregar esse alimento, ele tem que mudar rapidamente para isso. Se ele não estava adaptado para isso, ele tem que ser criativo. Nós temos visto empresas que estão mudando o seu enfoque, aproximando daquilo que já é a expertise dela e indo para um outro tipo de atendimento, de serviço, para poder sobreviver. Porque no momento da transição pós-pandemia, ela poderá agregar esses serviços que ela buscou. Os vendedores de flores, as floriculturas, por exemplo, passaram por problemas muito grandes. Os donos de banca, de jornal, por exemplo, não é? Então, como eu vou entregar nas casas, eu vou... Então, as pessoas foram empurradas para uma transição para o mundo digital. Então, todos os pequenos negócios entenderam que eles precisam ter uma resposta muito rápida, que são as metodologias ágeis pelas tecnologias, né?
Então, ele tem que dar um atendimento mais personalizado para o seu cliente, e isso demanda dele essa inteligência criativa, ele se debruçar no seu negócio e dizer como é que eu vou atingir o meu cliente, como é que eu posso ter sucesso aqui. É isso que eu queria complementar. Ó, Patrícia, tem uma pergunta aqui para você. Nesse período aí que muitas pessoas estão trabalhando até em sobrejornada, e até a própria Luísa comentou aqui, né, dessas novas exigências, dessa pressão toda, né? No caso, existe algum risco aí para as empresas de caracterizar como assédio moral ou dano moral? Como é que fica essa situação? Conta aí, Patrícia. Vamos lá, gente. Bom, o assédio moral, a gente precisa primeiro só diferenciar o assédio moral do dano moral, tá? O assédio moral é uma conduta reiterada. Sabe aquele chefe que a gente tem que todos os dias pega no seu pé com metas absurdas, entendeu? Isso é o assédio moral, porque ele está todos os dias pegando no seu pé, todos os dias te desqualificando, né? Te chamando de preguiçoso, de burro, enfim. Isso é um assédio moral. Agora, quando você tem apenas um fato só, aí a gente entra para o dano moral. Né? Então, essa é a diferença do assédio moral. O assédio moral, a gente tem uma conduta diária, vamos colocar assim, e o dano moral pode ser apenas uma conduta que viole, né, a personalidade da pessoa. Então, o dano moral é uma coisa muito subjetiva, porque, assim, é o seu eu. O seu eu é que entende o que viola a sua moral. Então, com relação... Qual foi mesmo a pergunta, André? Com relação a questão da pressão, do dia a dia, pressão, né? Isso, se não pode caracterizar assédio. A gente já tinha, vamos ser bem sinceros, a gente já tinha pressão antes da pandemia. O que a gente precisa tomar cuidado é que às vezes as pessoas confundem uma simples cobrança de um trabalho com uma pressão. Né? Então, assim, é uma simples cobrança. É diferente de uma pressão que você está todos os dias ali pressionando a pessoa a fazer um trabalho que praticamente é impossível. É impossível do trabalho ser realizado. Eu acho que o empregador ele precisa ter muito cuidado, né? Apesar que a gente está nesse grupo de compra e venda, o nosso é o mais contato dia a dia com a loja aberta, né? Eu acho que são poucos os ramos que a gente está trabalhando em home office. Mas para quem está em home office, o empregador também precisa ter noção de horário. Você passa uma atividade para a pessoa, você tem noção se ela vai conseguir fazer em 5 horas, em 3 horas e 8 horas. Então, a pressão da consciência de que eu sei que a pessoa vai demorar 3 horas para ela fazer aquela planilha. Se a partir de 1h30 eu começo cadê a planilha? Eu entendo que isso é uma pressão, não vai ser caracterizado como um assédio moral, mas dependendo da forma da cobrança, ela pode ser caracterizada como o dano moral. Legal, bacana. Ó, tem uma pergunta para a Lidiane aqui. Estão perguntando assim, se a atividade física pode ajudar as pessoas com um quadro depressivo. Uma pergunta delicada, né? E a Luísa pode me ajudar também. Bom, a atividade física regular, por liberar os hormônios endorfina, serotonina e dopamina, ela promove o bem-estar. Então, as pessoas ficam com uma qualidade de vida melhor, além de promover sensação de felicidade. Mas isso precisa de tempo, e quando a depressão, o quadro depressivo está mais no começo, é muito mais fácil de tratar com atividade física, que não seria um tratamento, mas seria uma ajuda, mas sempre precisando da ajuda do psiquiatra, do psicólogo, que são responsáveis e conseguem detectar exatamente em qual nível a depressão está, né? Mas a atividade física faz toda a diferença exatamente pela liberação desses hormônios que trazem felicidade, bom humor, autoestima, melhora a segurança, então a pessoa fica mais disposta fisicamente e mentalmente. Né, Luísa? Legal. Antes de passar para a Luísa, acho que eu vou até emendar aqui uma pergunta que foi feita
foi perguntado assim, Luísa, onde termina o medo natural e começa o patológico? Acho que tem a ver com a depressão, né? Estão perguntando isso. Interessante, né? A gente falou do medo antes. Veja, o medo patológico é esse que estagna a pessoa, que faz com que ela perca essa capacidade de atividade. É quando você fica extremamente paralisado diante da situação e aí você lida mal. Por isso que quando eu me referi àquela pessoa física e jurídica, no sentido emocional, ela poder compreender que ela tem decisões a tomar, mas ela entendendo a humildade que ela tem diante da realidade. Existem coisas que são muito maiores do que nós, humanos. E o que mais nós estamos aprendendo nesse momento é que as coisas acontecem, nós estamos lidando com incertezas, a vida sempre já foi incerta, só que nós sempre procuramos nos enganar com a ideia de querer fazer uma vida toda planejada, toda certa, toda correta. E por isso que o medo ele surge, porque quando eu vejo que as coisas começam a sair do prumo, ou do que eu entendo da minha necessidade de exigência, eu transformo ela num medo patológico, porque a minha referência é um excesso de exigência tamanho que eu só posso corresponder àquilo que eu idealizo. Então, o medo patológico ele tem a ver com uma idealização de você produzir uma resposta que não como a Patrícia estava falando aqui, a doutora Patrícia mencionou, sobre exigir de alguém um trabalho desumano, não é? Que tira dela as condições até dela criar, não é? É totalmente fora de propósito, não é isso? Então, esse chefe, esse porco-espinho, essa gestão porco-espinho, ele massacra o outro como uma forma de reproduzir no outro aquela tensão que está nele. Então, ele traz, ao invés dele elaborar isso, ao invés dele elaborar esse medo patológico, ele joga no funcionário, ele joga em alguém que ele tenta massacrar através do abuso do poder, né? Acho que a doutora Patrícia pode comentar isso, do abuso de poder, que é a marca principal. E a patologia vem daí. Então, pessoas que agem desta forma trabalham nessa linha do patológico, né? Entendi. Ó, tem uma pergunta para o Jonas aqui. Jonas, no caso aí da pandemia, tem aumentado o número de pessoas com burnout? Explica um pouco o que é burnout aqui para o pessoal que está assistindo. De uma maneira sucinta, o burnout é o esgotamento depois de você ter que enfrentar uma situação estressante por longo tempo, né? Eu gosto de usar você pega uma liga ou um elástico, né, e puxa ele ao seu limite. Se você solta ele, ele volta para o seu estado normal. Mas se você ficar o tempo todo com ele esticado, chega uma hora que ele não só perde a elasticidade, como ele pode se romper, né? Então, o burnout é como se você estivesse nessa tensão contínua, sem dar trégua, e aí chega uma hora que você pode espanar, ou pode sofrer, né, esse desgaste, e se torna um desgaste tão grande ao ponto de você não querer mais encarar aquela situação, né? Tive situações de clientes meus que eles não suportavam ouvir o nome da empresa, né? Só de ouvir falar já sentia todos os sintomas, inclusive físicos, às vezes, né? Seja por a dor física mesmo, né? Quanto mal-estar e assim por diante. Então, uma das medidas que se pode tomar para evitar uma situação dessa logo que você sentir esse excesso de pressão, de você ter a capacidade ou de negociar, né? Sentar com o gestor ou sentar com alguém que possa tomar decisão junto com você para negociar as demandas, né? E se chegar uma hora que as demandas elas não diminuem, você tem que tomar uma decisão séria a respeito se vale a pena dar continuidade ao projeto ou estar naquele local ou assim por diante, né? Então, mas assim, chega uma certa altura que
quanto mais quanto mais demora a tomar essa decisão, você corre o risco de não ter mais esse tempo hábil até de se recuperar ainda dentro daquele ambiente, né? Então, às vezes, você vai ter, inclusive, que sair do ambiente para poder se recuperar, né? Luísa, eu acho Legal. que agora ela pediu lá para falar, não, Luísa? Não, eu Tá. não mencionei, mas posso comentar alguma coisa. O que eu gostaria, então, já que o Jonas mandou a bola aqui, né, no território aqui, é que a síndrome de burnout é interessante a gente pensar na prevenção. Como eu falei muito de inteligência criativa aqui, além da inteligência emocional que nós estamos mencionando, como você se prevenir disso? É você buscando alternar as suas atividades. E juntando isso com a pergunta que foi feita da patologia, quando é que a gente vive ao extremo? Então, se o burnout é esse sofrimento psíquico envolvendo esse desgaste crônico, essa fadiga crônica, não é? E que acaba desenvolvendo as tais crises de ansiedade, como que a gente pode cuidar disso? É você fazendo pausas, é você criar uma rotina diária, principalmente para quem está se sentindo pressionado, criar momentos. Por exemplo, eu gosto de falar, após o seu almoço, faça uma siesta, faça a sua meditação, vá cuidar das suas plantas, vá brincar com o cachorro, vá cuidar do seu filho, porque estas atividades alternadas que tiram você daquela bitola, porque, veja, tudo aquilo que é radicalismo faz mal, o radicalismo é doente. O radicalismo é a dificuldade da pessoa enxergar a realidade da própria vida dela de uma consciência mais ampla. Então, isso é patológico, não é? A saúde emocional, ela tem a ver com uma pessoa que se expressa na vida de várias formas. Então, assim como o movimento é antidepressivo natural, a pessoa que se movimenta, que vai lá embaixo, que sai com o cachorro, que mesmo com pandemia sai em volta do quarteirão, ela está buscando uma saída, ela está buscando respiro. Então, ela tem capacidade de mexer nas suas plantas, ela vai fazer uma faxina. Então, as pessoas que só ficam numa única atividade e entrando nesse nível de exigência próximo da perfeição, que não existe, ela tende a ir adoecendo. Então, a única maneira é você ir fazendo pausas. A cada 1 hora é importante você ter seus 5 minutos, que você levanta, você toma um suco, ou você levanta e faz vai ao toalete, e aí você retoma aquela sua atividade e fala, bom, nessa 1 hora eu vou empregar ela assim, desse modo, não é? Então, essas pausas são fundamentais, inclusive fazendo atividades diferentes. Você pode desenhar, você pode pintar, você pode ter a hora da sua leitura, a hora que você vê um filme. E as pessoas que estão muito estressadas, elas tendem a só ficar naquilo que elas estão vivendo, né? Que é o excesso. Legal. Seria uma variação de cenários, né? Então, isso a ajuda, variação né? de cenários, de contextos, de ampliar a gratificação dela na vida. Então, por exemplo, para mim, fazer a minha refeição é um momento de muito prazer. Tem uma necessidade, eu preciso comer, mas eu faço isso como um exercício de não pensar nas coisas que eu já convivo profissionalmente. É uma forma de você desocupar a consciência e se ocupar de um outro foco, né? Dedicar a outra coisa, não é? Seria isso, Legal. me usando como exemplo, por exemplo, né? Sim. É só isso. Ó, tem uma pergunta Falei interessante. cacófato, exemplo. Exemplo do exemplo. Tem uma pergunta aqui tem a Zeila Valaski aqui. Aliás, eu queria agradecer aí o pessoal que está fazendo pergunta, porque são perguntas bem interessantes aqui, que eu acho e bem provocativas, né? Então, esse bate-papo aqui está bem caloroso aqui, porque complementa e são profissionais de áreas diferentes, mas tem tudo a ver aí com o dia a dia do empreendedor, né? A Zela fez
Valaski, né? Ela fez duas perguntas. A primeira eu não entendi muito bem, que era para a doutora Patrícia, e a segunda é para a Lidiane. Então, eu vou começar pela Lidiane aqui, depois, se a Zeila puder complementar, né, a primeira pergunta da doutora Patrícia, aí eu já refaço aqui, enquanto a Lidiane responde a dela. Lidiane, ela está perguntando assim, ela quer saber sobre os desafios de ajustar a vida familiar ao trabalho em casa, né? Como é que ficaria aí colocar mais, além, né, nesse trabalho home office, além da vida familiar, o trabalho e mais a prática de exercício físico aí? Como é que o pessoal se anima? Conta aí. Bom, vou dar o meu exemplo. Tenho que fazer tudo, né? Limpar a casa, cuidar das crianças, ser professora, ajudar nas aulas online, mexer no computador. Eu acho que a gente tem que deixar de forma mais leve, exigir um pouco menos da gente, né? Porque exatamente o que a Luísa estava falando, a gente não tem que carregar tanto essa pressão, porque são coisas novas e a gente tem que viver. Então a gente tem que ir lá e tentar fazer o melhor possível, mas dentro do que a gente consegue. Então as aulas, por exemplo, atividade física, uma coisa que aconteceu muito com as minhas alunas, coloco todo mundo para fazer. Tá em casa, dá para fazer, coloca o filho junto, a gente adapta. Então, se é uma aula que eu ia fazer de um jeito para o aluno, chego lá, o filho tá junto. Põe o filho para fazer, põe o marido para fazer e segue. Deixa aquele momento mais leve, exatamente para sair dessa questão do trabalho, né? Mas não tem jeito. É muito trabalho em casa, tem as crianças e tem que se adaptar de forma leve, procurar coisas que todo mundo consegue fazer junto. Então, a hora de trabalho é hora de trabalho. Eu consigo fazer isso aqui em casa. As crianças, na hora de estudar, estão estudando, mas quando está comigo, às vezes elas aparecem na aula, dão um tchauzinho, oi, tudo bem? Tudo bem, vamos fazer aula comigo? Às vezes elas fazem aula atrás de mim. Eu estou dando a aula para minha aluna, elas estão comigo e lá do outro lado, meus alunos estão fazendo com os filhos. As crianças menores aproveitam muito, eu acho que é uma questão até do exemplo, né? Quando a gente fala que a gente faz atividade física, a gente sai para fazer atividade física muitas vezes, e as pessoas não veem, o marido, os filhos, ela foi, em casa agora não, todo mundo vê o esforço, vê a atividade física sendo feita, e isso eu acho bem interessante, porque os pequenininhos não querem fazer, o Danilo mesmo, estava fazendo exercício comigo, os filhos não queriam, de repente, quando vê, tá todo mundo pulando, fazendo polichinelo, fazendo agachamento, então eu acho que torna tudo mais leve, né, e procurar atividade prazerosa mesmo, então desliga um pouco o Netflix, eu sei que todo mundo fica lá, quer assistir todas as séries, maratonar tudo, mas põe uma música, dança com o marido, sua um pouquinho, vai lavar o carro, põe todo mundo para fazer as atividades, né? Então vai fazer comida, todo mundo vai junto, vai sujar mais? Vai, mas pelo menos você torna aquele momento mais agradável com menos regras, já que a gente tem que ficar policiando muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então isso aqui em casa até que tá funcionando bem. Eu acho que deu para explicar um pouquinho, né? Sim, com certeza. Patrícia, tem uma pergunta aqui de uma pessoa a respeito dessa questão que a Luísa comentou, né, da depressão. Se caso algum funcionário desenvolver algum quadro aí depressivo, isso poderia ser considerado como doença profissional? Como é que fica? O pessoal pode entrar no INSS, no benefício? Como é que fica essa situação? É difícil o INSS reconhecer a doença do trabalho relacionado ao estresse. É muito difícil. Tá? Então, eu vou falar dos casos que eu já tive, tá? Na prática. Na prática, você tem um laudo de um psiquiatra, você tem um laudo de um outro profissional, mas nem sempre as mazelas elas estão ligadas ao trabalho em si. Então, para configurar esse dano, gente, tem que ser um ambiente assim, muito pesado mesmo. Porque ainda mais hoje em dia, com essa pandemia, tudo virou, as coisas elas vão tomando uma proporção muito grande, né? Todo mundo tem uma agonia, todo mundo está com medo de morrer, com medo de sair na rua. Então, até isso, é muito difícil eu confirmar
que isso tem alguma relação com o trabalho. Eu sempre digo, para a gente reconhecer a doença do trabalho vindo da questão de depressão, eu tenho que ter um ambiente doentio. A gente costuma falar que é o assédio moral estrutural. Ele já está lá dentro da estrutura da organização, né? Geralmente, enfim, quem for dono de call center, mas a gente tem muitos casos, sim, de empresas de call center que têm uma pressão, inclusive, eles controlam a ida de banheiro. Tem empresas que controlam a ida de banheiro. Quantas vezes você pode ir ao banheiro, você tem que levantar a mão e esperar 2, 3 pessoas, e o tempo de 5 minutos, 2 minutos. Então, isso vai realmente minando a personalidade e acaba, assim, entrando nessa esfera do dano moral, né, relacionado ao trabalho. Então, são esses casos específicos. Eu não posso falar de uma forma ampla, né? Então, assim, são todos casos específicos e comprovados mesmo por meio de laudos, de pesquisas de ambiente, que o ambiente de trabalho, ele é doentio. Essa é a palavra, ele é doentio. Legal. Ó, tem uma outra pergunta para a Lidiane aqui. Você falou que é especialista em emagrecimento aí. Qual a dica aí que você tem pro pessoal? Porque tá todo mundo parado, só assaltando a geladeira, né? Olha, É complicado, né? é complicado, ainda mais com pandemia, né? Eu não diria que agora eu diria que agora não é a hora de pensar muito em emagrecer. Até porque se pensar em emagrecer, a gente vai ter que restringir algumas coisas ou se forçar a fazer coisas que a gente não gosta. Mas aquela dica básica, melhorar a qualidade da alimentação, diminuir produtos de saquinho industrializados, procurar fruta, verdura, se alimentar de forma mais adequada, se hidratar, porque quando a gente não se hidrata, o corpo, a gente não consegue emagrecer, mesmo fazendo tudo que a gente precisa, tomar o sol, né, 10 minutinhos todo dia, pelo menos, na parte da manhã, para melhorar a vitamina D, para diminuir o risco de depressão, melhorar a qualidade de vida, fazendo atividade física, 30 minutinhos de caminhada ou 30 minutinhos, se a gente pegar, intercalar atividades de alongamento, caminhar um pouco, faz a pilates, várias atividades, né? Tem uma infinidade de atividades que a gente pode fazer, mas com 30 minutos de atividade por dia, a gente já deixa de ser pessoas sedentárias e consegue melhorar a qualidade de vida. Questão do emagrecimento, tirando, se a pessoa não tem nenhum outro problema, pensando numa pessoa fisicamente saudável, é fazer exercício e controlar a alimentação. Comer menos besteira, comer mais comida saudável, é isso. Diminuir bebida alcoólica, que eu acho que nessa fase está um pouco difícil, né? Que o pessoal deu uma aumentada na ingestão de bebida alcoólica, mas é basicamente isso. Mas agora eu acho que não é o momento de emagrecer, é o momento de melhorar a qualidade. Então, alimentos com mais nutrientes, praticar alguma atividade prazerosa, sair para passear com o animal de estimação, brincar com as crianças, dançar e fazer alguma atividade direcionada caso a pessoa tenha interesse, que com certeza o resultado vai ser melhor. Legal. Ó, tem uma outra pergunta aqui sobre o drama aí, é para a Luísa. Luísa, o drama que as pessoas estão vivendo dentro de casa porque não estão acostumadas à rotina excessiva, e aí tem vários relatos aí de violência doméstica, problemas aí de divórcio, né? Sim, Fala um pouco aí o que você tem nós sentido temos aí. observado aí, os índices têm mostrado aí um desejo do divórcio em razão de uma convivência ruim, né? Então, esse laboratório de experiência que é a vida, não é? O lar, nem todos têm um lar. Algumas pessoas têm uma casa para morar, né? Quando você transforma a sua casa em um lar, significa que ela é recheada de afeto, de compreensão, de entendimento e tudo mais. Quando isso não ocorre, o que as pessoas fazem? Elas tendem a jogar para o outro a responsabilidade daquilo que acontece nela. Então, ela vai destruir o outro. Então, assim, alguns casais fazem, e aqueles que já vivem uma relação abusiva vão intensificar, porque neste momento
que nós estamos vivendo mais aproximados da convivência, se não existe a qualidade, vocês todos, nós todos, eu inclusive, estamos tendo uma grande oportunidade que é melhorar o que nós temos e o que nós somos. E quando as pessoas não entendem esta mensagem, elas se encerram no vazio que elas próprias são. Então, se ele é abusador, ele continuará abusador e numa alta intensidade, porque esta situação fragiliza, traz mais incerteza. E o abusador precisa da opressão para ele se transformar em alguém forte, em alguém que tem poder sobre o outro. Então, ele vai ter poder sobre a mulher, ele vai massacrar, vai bater, ele vai massacrar os filhos, não é? Enfim, é isso que acontece com os casos que são alarmantes. Agora, tirando isto dos casos dramáticos, né? A própria polícia militar, existe a Casa da Mulher Brasileira, São Paulo hoje abriga, a promotoria criou uma central de apoio onde as mulheres podem ser recebidas e ali elas vão receber todo o tipo de tratamento possível. Então, a Casa da Mulher Brasileira. Existem alguns sistemas que estão sendo implantados, por exemplo, a Polícia Militar, quando a mulher liga pedindo pizza para a Polícia Militar no 191, o policial já está treinado a entender que ela está numa situação de risco, né? E com isso ele conversa com ela e dá o endereço e a polícia pode ir até lá, né? Então, existem algumas empresas que estão se solidarizando com isso também e criando alguns sistemas. Aqui no estado de São Paulo já existe um aplicativo de SOS Violência, onde a mulher que já passou pela delegacia, por exemplo, que ela já tem os seus boletins de ocorrência, ela já tem esse histórico, ela acaba fazendo parte de um programa e ela acessa esse aplicativo e em qualquer situação que ela se sente na iminência do perigo, não é? Ela aperta esse botão de pânico, não é? E isso eles já acionam a polícia que vai até a casa daquela pessoa. Porque a gente sabe que essas pessoas são doentes, tanto a pessoa abusada quanto o abusador. A pessoa que é abusada, ela quer tentar, ela quer fazer a vida dela ser melhor porque ela se sente responsável. É uma pessoa generosa, é uma pessoa que tem capacidade amorosa. Então, ela sempre perdoa e ela acha que, então, aquele homem vai mudar, vai tratá-la melhor. E aí eles vivem uma pequena lua de mel e depois ele continua fazendo os mesmos mecanismos de pressão. Então, as pessoas que vivem dentro desse sistema, desse drama, estas pessoas escolhidas para serem abusadas são pessoas maravilhosas, são pessoas talentosas, são pessoas admiráveis. E os abusadores se aproximam destas pessoas exatamente por essas características. Eles escolhem, como uma aranha que escolhe o inseto e essa presa para destruir tudo aquilo que ele admira no outro. Então, ele passa a trazer, não é, esse princípio de morte para a relação, porque ele quer aniquilar o outro, porque assim ele destrói tudo aquilo que ele admira no outro, que o outro verdadeiramente tem. Então, quando a pessoa se livra dessas relações tóxicas, não é devolvido a ela, ela precisa voltar a ter a consciência de quem ela é, né? O valor que ela tem. E ela não há mais necessidade dela estar com alguém que que tira dela essa condição dela existir, que é apreciável, né? Sim, sim. É uma grande pena, né? Ó, pessoal, tem mais uma pergunta aqui para o Jonas. Jonas, estão perguntando assim, no caso dos empresários, né, eles estão com muitas obrigações aí para manter o negócio próprio e é uma responsabilidade bem pesada, né? Com esse sentimento, né, como é que ele pode manter o ânimo necessário e ainda estimular a equipe de colaboradores
que estão com sentimento aí de medo, de perder o emprego? Conta aí um pouco para a gente. Vou usar aqui alguns exemplos da reação que eu tenho ouvido de alguns clientes, né? Mais do que tudo, esse é um momento para encarar a realidade tal como ela é. Não adianta a gente criar, eu falo que bolsões de ilusões ou uma esperança que o pé não esteja na realidade, porque senão a frustração ou a desilusão ela vem pesada, né? Bate pesada. Então, a primeira coisa é você ter muita consciência da sua realidade. Então, se você é um empresário, você tem que saber quais são os seus números atuais. Eu tenho quanto de reserva, né? Eu posso ficar mantendo essa estrutura por quanto tempo, né? Quantas pessoas eu posso manter na equipe com uma saúde que o negócio ele possa continuar. Se você não tem clareza desses números ou desses dados, né? O quanto que você precisa, como é que você vai conseguir os subsídios para te ajudar nesse processo? Então, você não só aumenta o seu nível de estresse, como isso vai repercutir também na forma como você lida com as reclamações, com as cobranças, né? Seja da própria equipe, quanto dos credores e mesmo dos clientes, né? Então, eu acho que mais do que tudo é você ter noção. Então, assim, os seus números têm que estar na ponta da língua, né? Você tem que ter muito claro se todo o processo do seu negócio, você tem noção o que precisa, né? O que precisa melhorar. Quando você tem essa noção, você pode, inclusive, responder ou chamar para uma reunião, jogar... Eu tive uma cliente específica que ela sentou com toda a equipe e disse, olha, a nossa situação é essa. O meu desejo é que nós passemos por tudo isso junto, mas eu preciso da cooperação de vocês nesse ponto. Então, assim, foi uma conversa franca em que todos, inclusive, se engajaram para buscar qual seria a melhor maneira de cooperar, né? Então, foi uma solução conjunta desde o início. Logo quando houve a quarentena que teve que restringir, né, até hoje não teve necessidade de desligar ninguém, né? Mesmo teve um período que literalmente ficou de porta fechada, porque era um negócio que não dava nem para atender via internet, né? Depois é que houve resolução para isso, mas assim, manteve a equipe, está todo mundo agora voltando aos poucos, né? Então, assim, houve uma cooperação, mas para ter essa cooperação, primeiro teve, claro, os números, nós podemos ir até tal data e eu preciso de vocês nisso e nisso, né? Então, assim, essa conversa aberta ajuda muito, mas tem que ter clareza, né? Como é que está a minha condição atual? Porque senão aí você se perde. Inclusive, eu falo que tem muita gente que está esperando a pandemia passar para tomar uma posição, né? Vamos deixar passar. Eu acho que esse é um grande risco. Não, você tem que pensar no agora mesmo. O que eu posso fazer com isso? Né? E o pós-pandemia? O pós, deixa chegar o pós no sentido assim, vai chegar, mas você tem que trabalhar com essa realidade agora. Acho que pelas perspectivas, né, colocadas, a gente não tem uma noção quando que será esse pós. Então, ficar pensando, quando terminar, logo no início da quarentena, alguns achavam que 15 dias eram suficientes, né? Já se passaram praticamente 3 meses e a gente ainda está com todas as restrições, né? Não todas, mas assim, a maior parte a gente continua restrito. Então, é necessário ter essa consciência, né, a respeito do que eu posso fazer, quais são os meus números, é possível, onde eu posso buscar subsídios, né? Então, assim, se tem empréstimos que podem me ajudar, se tem alguma outra forma de eu melhorar a entrega do meu serviço, a criação do meu produto, assim por diante. Então, mas no dia a dia, pensando na realidade. Então, eu vejo que essa é uma maneira, e eu usei o exemplo aqui de uma cliente que também não só tomou a decisão pessoal, como sentou com a equipe e abriu o jogo. A situação é essa. Até porque é nessa hora que você tem que ter consciência que a empresa, apesar de, isso falando para o empresário, apesar de você ser o dono, mas assim, o negócio ele não acontece só com você. Se não tiver a equipe,
entende? O negócio fica parado, você não tem condição de exercer todos os papéis. Então, trazer para essa conversa franca todos os participantes, né? E quando eu falo todos, você tem que pensar em todos mesmo, desde os gerentes, os líderes de equipe, até não existe trabalho maior ou menor, porque todos fazem parte desse processo. Então, é importante ter essa conversa franca assim, com todos. Né? Legal. Foi uma forma que eu vi presencialmente, né? Tive presencialmente essa reação, né? Positiva. Bacana. Ó, tem uma pergunta aqui para a Lidiane, que ela comentou num ponto aqui sobre que tem muita live, né, na internet, que dá para seguir, para fazer exercícios, né? Mas aí estão perguntando aqui qual a diferença e como que eles podem fazer para escolher, né? Para quem é sedentário, por exemplo, como é que seria isso, né? Qual a diferença entre live, assessoria, personal, qual a eficiência de cada um deles aqui? Bom, começando pelas lives. As lives têm uma infinidade, né? Então, tem live de tudo que é jeito, de tudo que é profissional. E com níveis de dificuldade muito diferentes, níveis de condicionamento físico muito diferentes. Então, eu acho que o risco da live é você entrar numa live que o nível de condicionamento físico é muito alto, exigido, e você não conseguir fazer ou corre o risco de se lesionar por tentar fazer parecido, né? Com execução de movimento muito complexa e você não tem aquela capacidade motora para executar, porque primeiro a gente engatinha, para depois a gente andar, para depois a gente correr. E às vezes você já sai num exercício muito complexo. E eu tenho uma certa dúvida com as pessoas que assistem live de exercício, se elas assistem comendo sorvete, tomando uma cerveja. Eu gostaria muito de ver se elas fazem mesmo exercício ou se elas só clicam lá, né, na live. Essa é uma questão, mas é acessível. Então, eu acho que tem que procurar assistir algumas e de repente procurar coisas mais gravadas, que você pode assistir o vídeo gravado e conseguir fazer. Eu consigo executar, não naquela aula dinâmica, porque você perde muito da execução do movimento e você tenta acompanhar o professor, apesar de ser sem custo, né? Você liga lá e assiste. Mas eu sou mais a favor dos vídeos gravados, porque você pode fazer mais pausadamente, prestar mais atenção nos movimentos. A assessoria tem um custo, mas tem um profissional, você conversa com um profissional, hoje à distância, antes você podia conversar com um profissional presencialmente, faz uma avaliação física, hoje é mais um bate-papo, anamnese, e você tem os exercícios direcionados por aplicativo. Então, você tem a visualização dos exercícios por vídeo, mas você consegue conversar com o profissional. Então, você tira suas dúvidas, né? Eu trabalho dessa forma. Você tira suas dúvidas por WhatsApp ou pelo chat do próprio aplicativo. E aí é mais direcionado de acordo com o objetivo de cada aluno. Não é uma coisa igual para todos. E o personal é aquela coisa direcionada. Então, você tem a aula ao vivo, o professor está te vendo, o professor direciona, periodiza o treinamento, mesmo por vídeo. Então, tem uma sequência lógica de treinamentos de acordo com o objetivo. E muitas vezes eu programo um treino, a pessoa, quando liga a câmera, ela fala assim, eu não dormi à noite, tô com uma dor nas costas. Se ela fosse fazer uma live, ela ia desistir, ou ela ia se lesionar. Eu vou lá e fazer aqui, não, então vamos fazer um alongamento, vamos mudar o exercício, não é nada daquilo que eu tinha planejado, mas aquilo te traz para próximo do aluno e você facilita tanto o desenvolvimento, né, tanto a qualidade do exercício, quanto a obtenção dos resultados e das metas ali traçadas por mim e pelo meu aluno. Então, e o personal, lógico, tem um investimento um pouco mais alto, mas tem esse direcionamento e essa obtenção de resultados muito maior. Bacana, muito bom. Acho que foram boas dicas aí, porque a gente vê uma infinidade, né, de lives, tem muita coisa no YouTube, e aí fica difícil, às vezes, escolher os profissionais, né? E até o treino, né, também. Exatamente. Luísa, tem uma pergunta aqui a respeito das pequenas empresas, né, que não têm muitos recursos aí. Como é que elas podem gerenciar esses conflitos, essas situações difíceis nessa transição aí durante a pandemia, pós-pandemia? Porque Sim. nem todo mundo tem recurso suficiente para ou contratar um profissional, né?
E aí eles estão pedindo umas dicas aqui, como que eles podem lidar, no caso? Todo o trabalho de saúde emocional, né, ele é um serviço. E eu tenho sugerido muito aquelas ações em grupo, né? Então, quando nós fazemos, como nós agora estamos aqui, né, podendo atender aí as pessoas e ainda estar disponível no próprio Facebook ou no YouTube, né, como ficará, veja, poder fazer ações para pequenos grupos, para um determinado time, para uma equipe, e desenvolver um assunto que seja a necessidade daquele momento. Então, se há necessidade daquele grupo, por exemplo, tomar uma decisão, ou que todos estão muito desestimulados, muitas vezes a necessidade é criar uma motivação, um alinhamento entre todos, uma direção, uma bússola, não é? Em outras situações, o atendimento online ele vem ajudar, fazer a terapia online dos colaboradores. Existem algumas pessoas que são identificáveis, que estão passando por algum momento específico. A própria empresa pode identificar isso, o gestor, se é uma empresa um pouco maior, tem um RH, mas as pequenas empresas não têm isso. Quando ela se propõe a desenvolver um trabalho coletivo, ela consegue ter um custo menor e poder atender esse grupo todo. O atendimento online ele requer um custo individual e um trabalho que também pode ser focado, pode ser uma terapia breve, de 3 encontros, de 4 encontros, nesse momento da Covid, para poder atender essa situação, essa tensão para pessoas que estão paralisadas, pessoas que estão com uma inércia, pessoas que estão passando por problemas de crises de ideias, que não estão sabendo para onde tocar o seu negócio. Então, veja, poder fazer uma terapia online com um custo reduzido é possível para ela, até porque ela vai garantir aí um resultado. Outras modalidades também, por exemplo, são sugeridas como a mediação de conflitos. Então, quando existe na empresa sócios que estão com alguma disparidade, com algum problema entre eles, e isso depende, né? Como nós estamos falando aqui de casamento, né? Se pudesse haver uma mediação desse casal, talvez eles pudessem aproveitar a oportunidade desse momento atual para se reencontrarem, né? Sócios também têm dificuldades e têm problemas. Um gestor pode ter dificuldade com um funcionário, mas ele é bom. E por que não fazer uma mediação? Então, isso tem um custo. Um encontro ou 2 encontros mediados por um profissional habilidoso tende a trazer um resultado muito grande, que esse custo ele repercutirá num ganho muito grande para a empresa. E tudo isso é negociável, né? Então, o que não dá é para ter aquela ideia de que terapia é elitizado, que fazer terapia é algo que é muito complexo, ou que ela não é aplicado à vida prática. Entende? A psicologia ela tem que ser aplicada ao seu negócio. Não é uma psicoterapia para ficar refletindo coisas que não são necessárias agora. Com o foco no aqui e agora, é o foco no presente, é o foco na solução de situações que vão reverter em benefícios para o negócio. É alinhado com o negócio, porém, entendendo aquilo que está sabotando ou aquilo que está trazendo impedimentos. Um profissional que está impedido, muitas vezes, de colocar o seu próprio talento ali em ação, ele precisa entender, e isso é um profissional, um psicólogo que ele é capaz de identificar, de fazer esse diagnóstico e poder trabalhar com ele para destravar esses bloqueios, esses impedimentos e essa sabotagem, porque muita gente, muito profissional, não sabe a força que tem, né? Bom, gente, a gente já está praticamente aí quase encerrando. Uma última pergunta aí para o Jonas, né? E depois a gente vai ter a fase final da nossa quarta live. Jonas,
muita gente agora, né, que está trabalhando, principalmente os prestadores de serviços, estão trabalhando em casa, né, em home office, e muita gente está alegando que triplicou, né, o volume de trabalho, etc., e a exigência também em relação... A exigência e a relação à urgência também, né, das respostas, né? Dá uma dica aí para esses... para os empresários, para as pessoas que trabalham nessa parte de serviço, como que elas poderiam lidar aí com esse senso de urgência, essa exigência que está sendo feita em relação a prazos mais curtos, esse desespero? Como é que o pessoal tem... Como é que você recomenda fazer nesses casos? Eu falo que esse é um momento que você precisa aprender a dizer um não positivo, né? E o não positivo é uma conversa de negociação a respeito da demanda. Então, é claro que muitos, até na ansiedade de mostrar-se disponível, que pode contar com ele, acaba recebendo toda a demanda, mas sem considerar que ele precisa de tempo, de preparo, para poder devolver aquilo com a qualidade que lhe é exigida. Se você recebe uma tarefa, mas não estipulou ou não estabeleceu um prazo que seja razoável, pensa o seguinte, a pessoa deu a demanda para você, você diz, não, pode deixar que eu faço, mas você não considerou todas as outras tarefas ou todas as outras demandas que você tem, é necessário que antes que você dê a resposta, você considere isso para que você mesmo não tome para si essa responsabilidade. Não, eu perguntei se você poderia, né? Por exemplo, já na hora de entregar, eu perguntei se você poderia fazer, você disse que sim, né? Então, para ele, só isso basta, para quem deu a demanda. Se você conversa ou dialoga no sentido de dizer, olha, eu preciso de X tempo para eu lhe entregar. Chegou próximo, você viu que não conseguiu, é importante você comunicar. Eu acho que o maior estresse é quando você não comunica bem, né? Então, se você conversa, você diz, isso fica mais, pode até gerar algum descontentamento, mas fica mais suave, tanto para você, né, quanto para a pessoa que lhe entregou a demanda. E, claro, por exemplo, a pessoa trabalha muito mais, né, porque toda hora chega mensagem, toda hora chega solicitação. E aí entra uma coisa que eu vejo algumas pessoas reclamando do excesso de mensagem, mas eu falo, gente, quem controla o celular ou quem controla as respostas é você. Ninguém põe uma arma na sua cabeça, né? Não, mas eu gosto que respondam rápido. Tudo bem, então faça isso, mas faça livre. Mas você nunca pode colocar o peso em quem te deu a demanda ou quem está chamando a sua atenção, porque você responde de acordo... Se você, a Luísa, ela citou um exemplo da hora do almoço dela, que é um momento que ela tira para literalmente variar de cenário, né? Então, é o momento dela. Provavelmente, uma coisa que ela faz é não ficar respondendo mensagem naquela hora, né? E eu falo, se alguém precisa de você com tanta urgência que naquele período de 30 minutos que você separa, ou até mesmo de 1 hora, a pessoa vai morrer por causa disso, e você não é médico que pode socorrê-la, não tem o que fazer. Mesmo você tendo ali, eu estou sendo exagerado aqui, né? Mesmo você tendo a possibilidade de responder, você não vai resolver o problema dela. Então, assim, a pessoa ela não vai, ou o negócio não vai acabar se você não responder imediatamente. Entende? Então, mas isso tem a ver com esse exercício pessoal de você conseguir dizer não, ou pôr os limites saudáveis, para que até você consiga entregar, né, as suas demandas com mais qualidade, com mais tranquilidade. Então, é conversar, ser muito franco, inclusive consciência de quanto tempo você precisa para entregar qualquer demanda de qualidade. Tanto quem pede quanto quem recebe, né? Ter essa consciência. Não adianta também você entregar uma demanda para alguém que você sabe que aquele prazo está sendo exagerado. Então, tem que ser realista, né? Até para que você mesmo não fique frustrado, né? Bacana. Bom, gente, estamos aí no momento final, né, da nossa live. Agora eu vou passar a palavra para cada um de vocês, com a sugestão aqui do Shigeki. Cada um vai ter 90 segundos para dar as palavras finais. Se caso quiserem fazer uma promoção, falar, gente, vocês aí do Compra e Venda quiserem
né, fazer uma consulta inicial ou um treino extra, né, no caso da Lidiane ou para o Jonas, aí vocês ficam à vontade aí de divulgar o trabalho de vocês e dar as últimas palavras ou fazer algum complemento sobre esse momento que a gente está vivendo, ou dar uma mensagem de esperança para os nossos telespectadores aqui. Quem quer começar? Eu começo. Legal, vamos lá, Patrícia. Bom, gente, hoje eu apareci pouco, né? O assunto era mais de saúde. Eu agradeço a todos vocês pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, o André, o Marcos, o Danilo, o Denis, o Shigeru, que também está aí nos bastidores nos ajudando. E o que eu queria só deixar uma observação é que tem uma portaria que foi publicada no dia 18, tá? É uma portaria número 20, é conjunta com o Ministério da Economia, que ela trata exatamente dos cuidados necessários que o empregador precisa ter para ele dar continuidade na atividade econômica. Se alguém precisar de algum resumo, pode mandar e-mail para mim, que eu passo para vocês, sem problema nenhum. Meu e-mail está aparecendo aí. E tem que ficar atento com as medidas para a gente evitar a contaminação do vírus dentro das lojas, dentro das empresas, tá? Eu agradeço mais uma vez e espero, né, a gente conta com a presença de vocês na próxima semana, que, salvo engano, vai ser tema educação. Então, vai ser um tema bem interessante também. Obrigada mais uma vez e boa noite. Legal, legal. Quem quer falar agora? Lidiane? Pode ser? Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Bom, quem quiser contatar, meu telefone está aqui atrás. Trabalho com assessoria à distância e com o personal, agora ao vivo, por ferramenta de comunicação, tá? Pelo Zoom, pelo Skype. Bom, eu vou pensar em alguma coisa, depois eu falo com você, André, para a gente montar uma aula aí, para a gente fazer uma aula ao vivo. Não por live, mas uma aula por Zoom para eu ver todo mundo se mexendo, tá bom? Para ver se a gente põe esse pessoal para se mexer e sair da zona de conforto para dar uma animada, para tirar o pessoal dessa pandemia, dessa tristeza da pandemia aí, para a gente ficar mais feliz um pouquinho. Obrigada. Legal. Quer falar, Luísa? Sim, falo. Agradeço muito a presença hoje aqui com vocês, com todos os colegas, e eu sinto realmente que unidos somos mais fortes. E esse momento me fez também me reinventar. Então, eu me incluo nessa onda de ter que descobrir cenários novos diante da mesma vida, não é? Então, essa oportunidade de sermos humildes e de saber que a gente está caminhando para algum lugar e ter atividades como essas, que podemos auxiliar outras pessoas, né? É muito agradável, é muito prazeroso. Então, eu só quero lembrar, finalizando, que a vida precisa de cuidados, né? E nós precisamos humanizar a nossa vida. Esse é o maior recado que nós estamos tendo, e de encontrar o significado do que é essencial. Muito obrigada, estou à disposição de todas as pessoas que quiserem me escrever, falar comigo, está tudo aí, né? Seja por Skype, por e-mail, pelo telefone, pelo WhatsApp, estou bastante disponível. Legal. Jonas? Uma alegria compartilhar com todos os colegas e com quem participou ou está participando aqui dessa conversa. Esses são momentos, eu falo, de refrigério para todo mundo, né? Porque quando a gente se expõe e vê que não estamos sozinhos enfrentando, né, a adversidade, a coisa fica mais leve, isso ajuda, né? Eu gosto de uma frase cunhada pelos estoicistas, que eles falam que o obstáculo é o caminho, né? Então, ter essa capacidade de enxergar a diversidade como algo assim, é a nossa realidade agora, né? Alguns estão usando o termo novo normal, né? Porque muitos estavam esperando, não, vai acabar, já vai passar, e a gente continua. Então, quando eu entendo que esse momento, né, esse obstáculo que está diante da gente, de nós,
ele não vai passar, ele tem que ser encarado. Então, assim, não é pensar, quando passar eu vou, quando, né, encerrar esse momento eu tomo tais decisões. Não, encara esse momento como um obstáculo que precisa ser atravessado. Esse encontro aqui foi uma maneira de aliviar, inclusive de dar mais insights de como é que a gente encara ou enfrenta, né? Podem contar comigo, entrar em contato, tá bom? Isso, depois a gente pensa numa forma também de criar um pacote mais específico que ajudem. Eu falo que eu nunca deixo de ajudar quem busca, tá? Isso é fato. Então, conversar, a gente se compreende, mas estamos à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Legal, gente. Bom, queria agradecer aí a participação de todos, né? A gente nem viu passar, né? Foram 90 minutos aí, 1h30 de bate-papo, né? Foi bem produtivo aqui. Eu acho que provavelmente muitas pessoas vão reassistir ou assistir ou repassar para os seus amigos aí, parceiros, né? Empresários. Eu acho que a ajuda sempre é bem-vinda, né? E, bom, pessoal, eu queria também acrescentar aqui nessa sexta-feira, a gente foi divulgado aqui no grupo do Compra e Venda, né? Nós vamos ter uma live também do Marcelo Hideshima, que ele foi diretor do Kibune junto comigo. Inclusive, vai ser em prol do GRAAC, do Kibunoi também, no dia 26 de junho, às 21 horas, conversando com a academia aqui. E aí ele vai falar algumas palavras aí, a Academia do Futuro, né? É um grupo aqui formado por jovens entre 11 e 19 anos, né? E o objetivo é proporcionar experiências empreendedoras em vários segmentos, né? E o Marcelo Hideshima, ele tem uma história muito bonita aí, muito jovem, já como líder aí do grupo de jovens, e vale muito a pena aí assistir essa live dele, tá? E o segundo recado aqui, na próxima quarta-feira, né, o Marcos Teruya já confirmou aqui, nós teremos a nossa live sobre educação, né? E o objetivo é tirar algumas dúvidas sobre aulas online, né? Como é que está sendo essa aula via web para as crianças, os desafios, questão do retorno às aulas, né? Para alguns municípios que estão aí num novo padrão aí, né, de liberação, né, das aulas. E também questões aí de dúvidas jurídicas, né? A gente vai ter o Dr. Danilo participando também, junto com o Marcos, então vai ser bem bacana aí. Então vai ser imperdível. Então convido a todos aí já na próxima quarta, já deixar anotado na agenda aí às 20 horas, né? Como de costume, que nós vamos ter a nossa live aí, a nossa quinta live, né? Do grupo do Compra e Venda, tá bom? Então, agradeço mais uma vez aí a participação de todos, as perguntas que foram feitas aí pelos participantes, e deixo um forte abraço aí para toda a equipe aí que vem apoiando, né, desde o começo, e espero que tenha atendido aí o papel de moderador da melhor forma, tá bom, gente? Muito obrigado aí. Então, boa noite para todos, bom descanso. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.